E essa aqui é a primeira pergunta que nós vamos responder hoje. Como saber se um número é primo utilizando Python? Essa aqui é uma dúvida bastante interessante e fazer esse teste, criar um algoritmo para responder a essa questão, costuma cair muito em testes para vagas de emprego para programador Python. E geralmente eles esperam que você responda essa questão da maneira que eu vou te mostrar aqui. Precisa ter um pouquinho de conhecimento de matemática, não só de programação Python, principalmente na hora de otimizar o algoritmo que eu vou mostrar aqui. Vamos começar a responder essa pergunta aqui então. Se você estiver vendo a gravação dessa live, ou se você estiver vendo um corte da live onde eu respondo apenas essa pergunta aqui, como saber se o número é primo, tenta pausar e resolver esse problema você, tá bom? Vai ser um ótimo exercício para você testar aí as suas habilidades de lógica de programação. Primeiro, para a gente responder a essa pergunta, a gente tem que saber o que é um número primo. E um número primo é um número inteiro, é um número positivo maior do que 1, que tem apenas dois fatores, 1 e ele mesmo. Mas o que são os fatores de um número? Os fatores de um número x, por exemplo, são números que, quando multiplicados entre si, resultam em x. Então, por exemplo, o 10. Quais são os fatores de 10? A gente pode falar que o 1 é um fator de 10, porque se a gente multiplicar 1 por 10, resulta em 10. Isso implica que 10 também é um fator de 10. 2 é um fator de 10 também, porque se a gente multiplicar 2 por 5, resulta em 10 também. E 5 acaba sendo um fator de 10 também. E um número primo possui apenas dois fatores inteiros positivos, né? 1 e ele mesmo. Então, isso implica para nós que se a gente pegar um número primo e dividir por outro número qualquer, o resultado dessa divisão só será inteiro quando a gente dividir esse número por 1 e por ele mesmo. Ou seja, imagina que x é um número primo. Se a gente dividir x por qualquer outro número inteiro positivo, o resultado da divisão só não vai ter resto, só vai ser inteiro, quando a gente dividir x por 1 e por x. E é justamente essa informação que a gente vai utilizar para resolvermos esse problema. Para a lógica ficar um pouquinho mais clara, eu preparei aqui uma lousa. Deixa eu ver se está dando para ver direitinho. Bom, então como a gente falou, se o número é primo, é porque ele possui apenas dois fatores inteiros positivos. Então vamos lá, imagina que a gente quer saber se n é primo. Então estou perguntando, n é primo? E aí tem essa sequência de números aqui, ó. Começa no 1, depois o 2, depois o 3, aí tem um monte de número, um monte de número, um monte de número. Vai chegar no n-2, n-1, n, depois n mais 1, n mais 2, e assim por diante. Bom, se a gente pegar o n, tá? Lembrando, o número primo ele tem apenas dois fatores, tá? 1 e ele mesmo. Então significa que se a gente pegar um n e dividir por algum número que não é 1, então deixa eu excluir o 1 aqui, ó, não é 1. E se eu pegar o n e dividir por um número que não é n, também, o n não conta, e o resultado dessa divisão for inteiro, é porque esse número não é primo, tá? Ou seja, para que n seja primo, a gente tem que dividir n por todos esses outros números aqui e não pode gerar um resultado inteiro. Ou seja, a divisão não pode não ter resto, o resto não pode ser zero. Primeiro, a gente já sabe que a gente pode eliminar todos esses números aqui também, ó. Por quê? Porque se a gente divide um número n por qualquer número n que é maior do que n, por exemplo, n mais 1 ou n mais 2 e assim por diante, o resultado não vai ser inteiro, vai dar um número menor do que 1, vai dar 0, alguma coisa, ou seja, esses números aqui não precisam entrar no nosso teste. Agora, restaram apenas esses números aqui, ó, do 2 até o n-1. Então, para a gente saber se o número é primo, a gente pode dividir o n por cada um desses números que estão nesse meio aqui, desde o 2 até o n-1. E se a gente achar algum número que, quando a gente divide o n por ele, o resultado da divisão é inteiro, é porque n não é um número primo. Então, vamos colocar isso, tirar isso do papel, na verdade, da tela aqui, e levar isso para um programa Python e ver o que a gente consegue fazer. Então, eu vou criar uma função chamada e'primo,
tá? E ela vai receber um número como argumento. Como eu disse, o teste que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar uma sequência de números que vai desde o 2 até o n menos 1, certo? E vamos dividindo o n por todos esses números. Então, primeiro eu vou gerar essa sequência. Para isso, eu vou utilizar um for i, por exemplo, in range até num. O que a função range retorna? Ela retorna uma sequência de números que, nesse caso, vai do 0 até num menos 1. Então, se num, por exemplo, for 2, isso aqui vai gerar uma sequência 0 e 1, porque o 2 não é incluído. Só que a gente não precisa começar no 0, a gente pode começar essa sequência no 2. Então, a gente pode fazer assim, ó, uma sequência do 2 até o num. A gente vai testar se o resto da divisão de num pelo i é igual a 0. E aí a gente sabe que o número não vai ser primo. Então, for i in range, a gente vai testar o seguinte, ó, se num, a gente quer saber se o resto da divisão de num por i, então a gente usa esse operador módulo, tá? Lembrando que esse operador aqui, ele retorna o resto da divisão desse número por esse aqui. Então, se esse valor aqui, ó, se o resto da divisão de num por i for igual a 0, a gente vai retornar false. Por quê? Porque o número não é primo. Agora, se passaram por todos esses números aqui e não gerou, a gente não chegou nesse return aqui, é porque a gente sabe que a gente pode retornar true. O número é primo. Ou seja, eu dividi o n desde o 2 até o n menos 1 e o resultado, o resto da divisão de todos, de nenhum deles foi igual a 0. Ou seja, o número com certeza é primo. Tá? E essa aqui é a função. Vamos testar aqui. Então, eu vou printar o resultado da função é primo com o número 3, por exemplo. E aqui está. Gerou true e 3, de fato, é um número primo. Agora, a gente pode testar, por exemplo, com 10. O resultado é false. 10 não é primo. A gente pode testar com 500. A gente sabe também que 500 não é um número primo. False. Se a gente testar, por exemplo, com 2. 2 é um número primo. Certo? Então, gera true. Tem um probleminha nisso aqui, que é o seguinte. 1 gera true também. Bom, mas agora, embora a função pareça que esteja completamente satisfeita e resolvendo um problema, e de fato está, a gente pode otimizar ela de uma forma deixar ela muito mais rápida e muito mais inteligente também, que é o seguinte, ó, deixa eu voltar lá para a lousa. Imagina que nesse processo, por enquanto, a nossa função está fazendo as divisões pela sequência que vai do 2, 3, 4, 5, até n menos 1, e assim por diante, certo? Então, dizer que n é primo, bom, vamos lá. N não é primo, tá? Dizer que n não é primo é a mesma coisa que dizer que existe números a e b, tal que a e b são inteiros, tá? Tem essa condição. E outra, o a, ele é maior do que 1 e é menor do que n, tá? E o b é a mesma coisa, ele tem que ser maior do que 1 e menor do que n. Então, a gente começa lá, divide por 2, divide por 3, divide por 4, por 5, vai ter uma hora que vai chegar raiz de n, tá? Esse número aqui, ó, raiz de n. Olha só que coisa. Se por acaso, vamos dizer que a é maior do que raiz de n. A está aqui. Para essa condição aqui ser satisfeita, obrigatoriamente, o b precisa ser menor do que n. Então, para que essa condição seja satisfeita, o b tem que ser menor do que raiz de n. E, consequentemente, também, para essa condição aqui ser satisfeita, n dividido por b é igual a, que é inteiro. Então,
Quando a gente chega aqui na raiz de n e essa condição aqui é verdadeira, é porque nós já fizemos o teste do b. A gente já dividiu o n por b. Então, se chegou até o n e não retornou falso, é porque isso aqui não é verdade e, portanto, isso aqui não existe. Ou seja, nós não precisamos, na verdade, fazer todos esses testes aqui, ó. A gente pode excluir todos esses testes aqui. A gente só precisa testar do 2 até a raiz de n, tá bom? Porque todos os outros números aqui são excluídos devido a esse fato aqui que eu mostrei para você. Se um dos fatores é maior do que a raiz de n, é porque, consequentemente, o outro precisa ser menor do que a raiz de n. Só que se chegou à raiz de n, o teste já foi feito com esse número que é menor do que a raiz de n, e se o teste não passou, ou seja, se a gente não retornou falso, é porque essa condição não é verdadeira. Portanto, esses números aqui não precisam ser testados. Tá bom? Então, em vez de a gente fazer esse range aqui de 2 até o num, a gente pode fazer esse range do 2 até a raiz de n. A raiz de num, né? Para a gente calcular a raiz de um número, a gente pode importar math, tá bom? Esse pacote que já vem por padrão com as instalações Python. E aí a gente utiliza a função square root, sqrt, com num. Só que aí precisa ser mais 1, tá? Por quê? Porque a raiz quadrada precisa entrar nesse teste. E agora, executando a função, por exemplo, se a gente colocar aí 45, opa, gerou um erro. Ah, tá. Tem mais um problema, né? Aqui a gente tem que passar o número inteiro. Então, a gente tem que converter o resultado disso aqui para inteiro. Tá bom? Opa. Ué, eu coloquei 1 ali sem querer. Tá, beleza. Retornou falso. Ou seja, 45 não é primo. Porque 45, com certeza, tem outros fatores além de 1 e de 45. Agora, por exemplo, 17 retorna true. Sei lá, 23 também tem que retornar true. Então, esta é a forma mais otimizada possível de nós sabermos se um número é primo ou não. A gente vai dividindo esse número do 2 até a raiz desse número. Se por acaso alguma dessas divisões gerar um resto igual a 0, ou seja, gerar uma divisão inteira, um resultado inteiro, é porque esse número não é primo. Agora, se a gente dividir por todos os números, desde o 2 até a raiz de n, e não gerar resto 0, é porque com certeza esse número deve ser primo. E essa aqui é a forma mais otimizada possível de nós sabermos se um número é primo ou não em Python, beleza? Peraí, não fecha o vídeo ainda que eu tenho 3 recados muito importantes para passar para você. O primeiro é o seguinte, esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de uma live que acontece toda segunda-feira aqui no canal, onde nós tiramos dúvidas sobre Python e sobre conceitos de programação em geral. Para você mandar a sua dúvida, acesse a nossa comunidade no Discord, o link é o primeiro aqui na descrição. Segundo recado, se você é iniciante em Python, em programação, nós temos uma playlist com o curso completo dos fundamentos de Python. Esse curso vai dar para você a base necessária para você prosseguir na sua carreira como um programador. E o último recado, terceiro, é que se você quer levar o seu conhecimento de Python para o próximo nível, assista aos nossos vídeos criando projetos com Python e suas diversas bibliotecas. Quase toda quinta-feira a gente faz lives aqui no canal desenvolvendo esses projetos. A gente já criou uma agenda de contatos, a gente já criou um gerenciador de tarefas com Python e Django e todos os projetos ficaram muito legais. Para você conferir, veja a playlist que também está aqui na descrição e veja as nossas lives todas as quintas-feiras. Valeu e até o próximo vídeo.